Olá, queridos! Que a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Eu sou Janiquio e este canal foi aberto para estarmos estudando a Palavra de Deus. Estamos estudando o livro de João, aonde nós entenderemos quem é Jesus, qual o propósito dele ter vindo a esta terra, qual o propósito dele ter feito tantos milagres e ter morrido numa cruz para que houvesse salvação para mim e para a sua vida. Vamos ler hoje o capítulo 4 do livro de João, onde a palavra do Senhor nos diz assim: Quando o Senhor ouviu dizer que os fariseus sabiam que ele estava fazendo mais discípulos e batizava mais pessoas do que João, embora Jesus mesmo não as batizasse, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia e voltou novamente para a Galiléia. No caminho, teve de passar por Samaria, e assim ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, situada na propriedade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali havia um poço de Jacó, um poço intitulado Poço de Jacó, e era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da longa caminhada, chegou e sentou-se ao lado do poço. Logo uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: Dê-me um pouco de água. Ele estava sozinho naquela hora, porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então Jesus chega ali a Sicar, no poço de Jacó, e naquele tempo era costume de que as mulheres retirassem água do poço. Era uma tarefa das mulheres, não eram os homens que retiravam água do poço, eram as mulheres. E era mais ou menos por volta de meio-dia e chegou esta mulher samaritana ali, naquele lugar. E a mulher samaritana, ela ficou surpresa e lhe perguntou, quando Jesus pediu que ela lhe desse um pouco da água: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Por quê? Porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Por que os judeus não se davam bem com os samaritanos? Porque isso vinha lá de trás, da época da morte do rei Davi, quando Salomão e Jeroboão disputavam o reino de Israel. Ali houve uma divisão entre o reino do sul e o reino do norte, e então quem ficou no reino do norte eram as pessoas que foram misturadas, digamos. Eles não gostavam do samaritano porque quem ficou com Jeroboão começou a entrar outros povos ali no meio daquele reino, então as pessoas foram sendo misturadas, houve casamento de homens judeus com mulheres de outras tribos, então eles viam os samaritanos como um povo misturado, não um povo puro. E aí por esta razão não havia muita amizade entre os judeus e os samaritanos. E essa mulher imediatamente identificou que Jesus era judeu e se sentiu surpresa porque Jesus falou com ela. Como assim? Um judeu falando com uma samaritana, ainda mulher? Porque na verdade os homens não conversavam muito com as mulheres. É diferente de hoje em dia, que eu chego num lugar e logo vou fazendo amizade com um homem e vou conversando e é normal muitas vezes você ver numa lanchonete uma pessoa ali, um homem, uma mulher conversando. Isso não existia muito no meio dos judeus, né? Então existia muito essa separação de homens e mulheres. E ainda Jesus estava lá sozinho, porque os seus discípulos tinham ido até a cidade comprar alimento. E aí chega esta mulher para tirar água do poço e Jesus diz: me dê um pouco de água. A palavra diz que a mulher se surpreende com a atitude de Jesus. E aí Jesus responde para ela: se ao menos soubesse o presente maravilhoso que Deus tem para você, e quem está ali pedindo água, Jesus diz para ela. Em outras palavras, né? Você não sabe com quem você está falando. Se você soubesse,
você lhe pediria e ele lhe daria a água da vida, Jesus diz para ela. Agora imagina aquela mulher ouvindo aquilo. Ela deve ter ficado meia confusa, né? Não entendeu muito o que Jesus estava falando. Mas o Senhor não tem como tirar água, disse a mulher para ele. Porque a mulher olha, vê que Jesus não tem baldes, que Jesus não tem como tirar a água dali. Este poço é muito fundo, ela diz para ele. Além do mais, o Senhor é mais importante do que o nosso antepassado Jacó? Ela começa a questionar Jesus. Você se acha tão importante assim? Mais importante do que Jacó? Como pode oferecer uma água melhor do que esta, que ele, seus filhos e seu gado beberam à vontade? Então aquele era um poço famoso, era um poço de água muito boa, né? E essa mulher questiona, que história é essa de você vir dizer que tem uma água melhor? Você é melhor do que o nosso antepassado Jacó? Para dizer que tem uma água melhor? Então Jesus responde, as pessoas voltam logo a ter sede depois de beber esta água. Jesus diz para ela, tudo bem, as pessoas vêm aqui, pegam, tiram água, enchem os seus cântaros, mas depois que eles bebem a água, eles voltam a ter sede. Mas quem beber da água que eu dou nunca mais terá sede, Jesus diz para ela. Porque a água que eu dou se tornará dentro de todos uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então Jesus diz isso a essa mulher e com certeza ela ficou meio confusa sem entender aquelas palavras de Jesus. Falando, meu Deus, como assim? Né? O que esse homem está falando? Ela responde, por favor, Senhor, me dê essa água, assim eu nunca mais terei sede e nem terei que fazer esta longa caminhada até aqui para tirar água. E ela entendeu, nossa, mas se esse homem tem uma água mágica, uma água especial, então eu tenho que pegar logo essa água, porque aí eu não vou ter o trabalho de todo dia, sair da minha casa, fazer essa longa caminhada que eu faço e vir aqui, descer esse balde nesse poço que é fundo, retirar essa água, botar a água nos cântaros, ir com esses cântaros levando pesado até a minha casa de volta. Então essa mulher, ela pensou, nossa, se eu conseguir uma coisa assim, eu tô no lucro. Aí eu vou economizar meu tempo, eu vou poder fazer outras coisas e eu não vou ter esse cansaço todo que eu tenho em ter que vir tirar água diariamente. Aí Jesus pega e fala assim para ela, vá buscar seu marido, Jesus diz para ela. Aí ela falou assim para ele, mas eu não tenho marido. Aí Jesus responde, isso é verdade, que você não tem marido. Aliás, você já teve 5 maridos, Jesus diz para ela. E o homem com o qual você está vivendo agora também não é seu marido. Sim, você falou uma verdade, Jesus diz para ela. Aí quer dizer, muda o assunto, né? Jesus imediatamente estava falando da água, que ele tinha uma água que ela não teria mais sede. Imediatamente o Senhor muda de assunto falando para ela, né? Vá buscar o seu marido. E aí ela diz, mas eu não tenho marido, Senhor. Aí ele diz, a verdade que você está falando é totalmente a verdade. Porque você já teve 5 e ainda agora esse que está com você também não é seu marido. E aí a mulher para e fala, opa, vejo que o Senhor é um profeta. A mulher disse para ele, mas me diga uma coisa, por que vocês os judeus insistem em que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós os samaritanos dizemos que é aqui neste monte onde os nossos antepassados adoraram? Aí ela fala, bom, já que ele é um judeu, então eu vou querer tirar limpo essa história que falam por aí, que Jerusalém é o lugar de adoração e nós falamos que é aqui. Aí Jesus responde para ela, crê em mim, mulher, Jesus diz para ela. Está chegando a hora quando não nos preocuparemos mais em adorar o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Mas vocês, os samaritanos, sabem muito pouco a respeito dele. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Jesus diz para ela, conforme diz as Escrituras, conforme já tinha sido falado pelos profetas. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, diz Jesus, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, pois são esses adoradores que o Pai procura, porque Deus é espírito
e é preciso que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus começa a dizer que nós estamos nesse tempo, meu querido. Eu e você estamos nesse tempo, aonde não é um lugar que vai determinar o lugar da adoração, mas é a sua vida diante do Senhor que vai determinar o local de adoração ao Senhor. Então não é um templo sagrado onde você vai e diz ali está Deus e somente naquele lugar é lugar de adoração. Não, hoje eu sou o templo do Senhor, você é o templo do Senhor e o Senhor quer achar verdadeiros adoradores, pessoas que o adorem pelo que ele é e não pelo que ele faz. E nisso a mulher deixou o seu cântaro. Então Jesus disse, eu sou Messias. Jesus diz para ela. Ela achou que ele era um grande profeta. Então Jesus se revela a ela e disse, eu sou o Messias. E naquele momento chegaram seus discípulos e ficaram surpresos de encontrar Jesus falando com uma mulher. Mas um deles perguntou a Jesus o motivo, mas nenhum deles perguntou a Jesus o motivo dele estar conversando com ela. Então, como eu falei para vocês, não era comum, né, que um homem ficasse ali conversando com uma mulher, batendo papo. E os discípulos chegaram da cidade onde tinham ido comprar comida e viram Jesus conversando com aquela mulher e ficaram meio que com medo de falar e de perguntar ao mestre. O porquê que o senhor está aí conversando com uma mulher samaritana ainda por cima, né? Então eles ficaram meio que constrangidos de falar alguma coisa. Aí nisso, a mulher deixa o seu cântaro ao lado do poço e voltou à aldeia e disse para todo mundo, venham conhecer um homem que me disse tudo quanto eu já fiz na minha vida. Então ela falou, olha, tem alguém lá no poço, alguém que revelou a minha vida. Alguém que contou coisas que só eu sabia, que ele não tinha como saber. Então o povo veio da cidade correndo para ver Jesus. E enquanto isso os discípulos insistiam com ele. Mestre, coma alguma coisa. E aí Jesus responde, né? Eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Jesus responde para ele. Os discípulos tudo preocupados. O mestre está com fome, ele precisa comer. E aí Jesus fala para ele, mas eu tenho uma comida que vocês não conhecem. E aí eles ficam assim, quem terá trazido essa comida? Aí eles devem ter pensado, será que é aquela mulher que deu comida para Jesus, por isso que ele estava ali conversando com ela? E foi quando Jesus explica para eles, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Jesus diz, isso é o meu alimento, isso é o que me sustenta, isso é o que me impulsiona diariamente. Isso, querido, é o que tem que impulsionar a minha vida e a sua vida. É nós fazermos a vontade do Senhor. Ele salvou a minha vida, Ele salvou a sua vida, para que nós sejamos emissários dessa verdade a quem precisa de salvação. Nós temos que ter fome e sede de que vidas sejam alcançadas para o louvor da glória do Senhor, para que vidas não se percam, para que vidas se acheguem ao céu. Nós não temos que gastar o nosso tempo com vãs discussões, com questionamentos banais. Não, querido, o Senhor te salvou para o louvor da glória dele. E hoje você é o templo onde habita o Espírito Santo de Deus. E o Senhor quer encontrar verdade dentro de você, adoração sincera dentro de você, como está falando a palavra do Senhor. Assim, Ele te dará água viva e você não terá mais sede, e você não ficará mais preocupado pelo dia de amanhã, e você não ficará mais preocupado com as questões que regem este mundo. Vai acontecer a Terceira Guerra Mundial. Vão conspirar contra o presidente. Vai haver muita violência nessa terra. Vai haver um tsunami. Não, querido. Porque a missão minha e a sua é levar amor aos corações, é levar a esperança num tempo onde não se tem mais esperança, é levar coragem àqueles que estão se encontrando enfraquecidos, sem fé, devido às lutas que têm enfrentado. O Senhor é a água da vida, o Senhor é a minha comida, o Senhor é aquele que me sustenta, o maná diário Ele dá para mim, Ele dá para você, quando eu verdadeiramente entender a minha missão nessa terra.
Então, que neste dia, enquanto você escuta este áudio, enquanto você vê esta pregação, enquanto você olha este vídeo, que a sua fé seja fortalecida, que o Espírito Santo vá tocando no seu coração e vá fazendo a obra e vá ressuscitando o seu ministério. Saiba que o Senhor, Ele te chamou porque Ele conta com você. A palavra de Deus continua dizendo: o trabalho da colheita só começará quando terminar o verão, daqui a 4 meses de Jesus. Eu lhes digo, olhem em volta de vocês e vejam os campos. Eles já estão maduros para a colheita. Os ceifeiros já recebem seus salários e eles estão colhendo frutos para a vida eterna. O Senhor quer contar comigo. O Senhor quer contar com você. A seara é muito grande, meu querido. Não se detenha diante dos obstáculos que surgirem, não. Continue fazendo a obra do Senhor com zelo. Ele te recompensará. A recompensa vem do Senhor. Então, Jesus continua dizendo que alegrias estão reservadas tanto para o semeador como para o ceifeiro juntos. Continue semeando. Continue semeando a palavra do Senhor nos corações. Pois é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro faz a colheita. Eu enviei vocês para colher onde não plantaram. Outros fizeram o serviço duro e vocês aproveitam o trabalho deles. Quantos missionários já passaram? Quantos profetas já estiveram nessa terra? Hoje já não se encontram mais aqui, mas a obra do Senhor continua, meu querido. Ele conta comigo, Ele conta com você. Porque alguém um dia semeou uma semente, mas hoje nós temos que ir lá e colher esses frutos. E temos que continuar semeando sementes novas, porque quando não estivermos mais aqui, o Senhor trará outros para continuar a semeadura, para continuar a colheita. Então, meu querido, não desanime não. Fortaleça o seu coração. Saiba que Deus foi quem te chamou para a boa obra. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da declaração da mulher. Ele me disse tudo quanto eu já fiz na vida. Ela disse, ele disse tudo o que eu fiz na vida. Ele não sabia, ele não me conhece. E ele teve revelação de tudo aquilo que eu fiz. E quando saíram para ver Jesus junto ao poço, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. Imagina quanta coisa o Senhor fez naquela cidade. Imagina quantas vidas foram salvas. Imagina quanto milagre o Senhor realizou ali, nesses 2 dias que ele esteve naquele lugar. E muitos outros creram nele ao ouvir a sua palavra. Quando Deus usa a minha vida, a sua vida através do Espírito Santo, não é um mérito meu, é um mérito do Espírito Santo que usa a minha vida e a sua vida para propagar o Evangelho. Não importa se um ou outro não for alcançado, meu querido, mas Deus levará a sua palavra ao coração que se encontra aberto à ação do Espírito Santo para ser tocado, para ser visitado. Vidas muitas vezes que eu e você nem imagina, o Senhor trará para que nós possamos falar do amor de Cristo e essas pessoas possam ser alcançadas pelo Senhor. E a palavra de Deus disse, então disseram à mulher, agora nós cremos, porque ouvimos Jesus por nós mesmos, e não somente por causa do que você nos contou. Então ela testemunhou o que Jesus fez, mas Jesus, ele falou para aquela multidão, e eles tiveram fé porque eles ouviram a palavra do Senhor. Continue pregando a palavra do Senhor porque ela é viva, porque a palavra é apenas para que eu leve, mas a ação é do Espírito Santo, ela fará a obra sobre a vida que eu vir. Então, eles estavam felizes, ele é a verdade, ele é verdadeiramente o Salvador do mundo, eles disseram. Aí depois de 2 dias ele partiu para Galiléia. E pois, como Jesus costumava dizer, esse é o ditado que Jesus dizia, né? Um profeta é honrado em toda parte, menos em sua própria terra. Talvez aí na sua terra, na sua família, próximo, aqueles que convivem com você,
você não tem tido muita eficácia na pregação do Evangelho. Saia, expanda o seu território, porque Deus quer te usar muito mais. E deixa que Ele se encarrega de cuidar daqueles que estão próximos a você. O importante é que você já falou da palavra de Deus, já transmitiu o recado do Senhor aos corações. O restante é o Espírito Santo que se encarregará de fazer a obra. Aí depois, quando Jesus chegou a Galiléia, os galileus receberam Jesus de braços abertos, porque tinham estado em Jerusalém durante a comemoração da Páscoa e viram tudo o que ele fizera. Então eles sabiam, né, porque foi um boca a boca, um auê dos milagres de Jesus. Então o povo recebeu ele bem, sabia que ele tinha feito muita coisa boa. Então sua viagem pela Galiléia, Jesus chegou à cidade de Caná, onde havia transformado a água em vinho. Lá no início, né, o primeiro milagre de Jesus que nós estudamos, quando Jesus transformou a água em vinho. E havia ali um homem da cidade de Cafarnaum, um oficial do governo, cujo filho estava muito doente. E quando ele soube que Jesus tinha chegado da Judéia e viajava pela Galiléia, este homem foi procurar Jesus e pediu a ele que viesse a Cafarnaum para curar o seu filho, que essa altura se achava às portas da morte. E Jesus disse: nenhum de vocês vai crer em mim se eu não fizer sinais e maravilhas? E o oficial do rei implorava: Senhor, por favor, venha já antes que meu filho morra. Então Jesus lhe disse: volte para casa, o seu filho está curado. E o homem creu em Jesus e foi para casa. E quando ele estava a caminho, alguns dos seus servos vieram ao seu encontro com uma notícia de que tudo ia bem e o filho dele estava vivo. E ele perguntou quando o rapaz havia começado a sentir-se melhor. E eles responderam: ontem à tarde. Em torno de 1 hora, a febre o deixou. Então o pai percebeu que aquele era o momento exato em que Jesus havia dito: o seu filho está curado. E o oficial, juntamente com toda a sua família, creu em Jesus. Este foi o segundo sinal miraculoso de Jesus na Galiléia, depois de chegar à Judéia. Então você vê, Jesus, ele fez milagres. Por onde ele passou, ele fez o bem. Né? Ali na sua terra, Jesus fez o bem. Sabe, meu querido, existe tantas pessoas hoje em dia precisando de cura, né? Tantas pessoas adoentadas. E você tem o poder de Deus à disposição da sua vida. Isso foi deixado pelo Pai. E Ele continua à disposição da humanidade. Talvez você esteja esperando aí há meses uma consulta no SUS, uma consulta que é urgente. Eu te digo uma coisa, Jesus continua sendo o mesmo. O poder dele continua à disposição daquele que nele crê. E basta uma palavra, como Jesus decretou ao filho daquele oficial, e ele foi curado. E o poder de Deus continua à disposição da mesma maneira. Talvez se portas estão se fechando ou estão demorando para te atender, venha para Jesus. Venha para Jesus porque Ele continua com o seu poder de cura sobre a minha e sobre a sua vida. Que Deus possa te abençoar nessa manhã. Se inscreva no canal, curta, compartilhe para alguém que precisa ser fortalecido na sua fé. Este canal é uma leitura bíblica da palavra do Senhor, para que você entenda que Jesus, o Cristo, veio nesta terra, fez a sua obra de uma forma especial e Ele deu poder a todo aquele que nele crer, para que nós possamos expulsar demônios, curar enfermos, fazermos prodígios e maravilhas em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus possa abençoar a sua vida. Fique com Deus.